justiça e odeia a iniquidade. Cante isso, vai! O descendente de Davi, o homem imutável, ele ama a justiça. Você vai levantar sua voz agora e vai cantar como se fosse um leão rugindo nessa noite, vai! Que ruja o leão. Mais uma vez, que ruja o leão. Diante. Oh, aleluia. Será que ao som desses instrumentos nessa noite você pode levantar as suas mãos para o céu e adorar a presença daquele que estremece a terra? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre cante isso, diga a todos. E todos os que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Diga isso mais uma vez. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
você acredita nessa verdade, levante as mãos e cante. Joga a tua mão pro alto e declare isso. Diga, não há outro como tu. Vamos do início novamente, cante comigo, vá. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Tem filho aí nessa noite? Aonde estão os filhos? Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos luz do Cristo. Diga, encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, vai, só quero te quebra tudo, que teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém. Diga que dali é o reino, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém. Joga a voz lá em cima e declara isso. Canta, só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como Jesus. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, mais uma vez, vai. Teu é o reino, a glória pra sempre, e só tu és. Não há outro como tu. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo que
Só quem não vai ter medo de subir. Então me tira, que me faz dizer, Moisés, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas tem uma porta se abrindo hoje aqui. É tudo sobre ele, meu irmão. Eu também vou subir, vai. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Oh, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Diga, eu vou entrar. Diga, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Hey. Posso compartilhar um segredo com alguém nessa noite? Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo terá a sombra do Onipotente para descansar. Eu preciso contar algo para você. Você me desculpe se eu vou ser muito sincero, mas o esconderijo dele não é para quem veio passear. O esconderijo dele não veio para quem veio o culto. O esconderijo dele é para quem veio e decidiu ficar na casa aonde a presença do Onipotente descansa. Tem esconderijo para você nessa noite, meu irmão. Tem esconderijo. Mas Júnior, eu vou dizer pra você, eu tô com medo, eu não tô conseguindo. A sensação que dá em mim é que eu não vou conseguir romper. Você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque enquanto você vai, a sombra do Onipotente vai te dando descanso no caminho. Se ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Se ele disse pra você ir, vai, porque quem te disse é que vai garantir a tua chegada. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que é escrito em Joel. Aviva-nos. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que é escrito em Joel. Segura! A terra clama.
pra ele, vai. Mais uma vez. Que seja hoje na nova vida. Vem, derrama o teu espírito. Ah, meu Deus do céu, foi muita profecia. Segura. Segura aí. Foi muita profecia. Vou repetir, hein? Que seja hoje na nova vida. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje na nova vida. Vem, derrama o teu espírito. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões do alto, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos da parte do Senhor. Eu acredito que a nossa geração é a geração do avivamento de Deus. De Deus. De Deus, de Deus, de Deus. Pra gente terminar, vai. E vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, viva a luz, Senhor. Amém. Querido, vira para alguém do teu lado e fala assim para ele assim, ó: as coisas podem estar parecendo difíceis, mas Deus nunca saiu do controle, e Ele vai fazer. Se você crê nessa palavra, aplaude o Senhor essa noite. Ei! Glória a Deus. Amém. Você pode sentar, tome seu assento. Obrigado, equipe do louvor. Esse louvor como esse, não tem como você ficar... Eu fiquei muito abafado, gente. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém. Hoje tem alguém da Central do Anúncio. Acho que é Tati que é hoje, né? Não, é a doutora Thalita. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Amém. Ai, realmente, viu? Acaba o louvor e bota a gente para falar. Não sei como que o pastor conseguia, gente, falar aqui com uma naturalidade antes, gente. E ainda falar, pregar, dançar, pular, cantar, enfim. Mas vamos seguir aqui com os anúncios. Toda terça-feira, nosso culto da família, a partir das 19h30, cheguem cedo para receber a oração. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, mulheres se reúnem aqui embaixo. Os homens também estão convidados, a gente sempre fala isso, mas eu acho que os homens são tímidos, ou estão trabalhando também, enfim. Mas as mulheres se reúnem aqui para orar em favor da igreja, do pastor e de toda a membresia. Traga o seu pedido também às quartas-feiras de manhã, a partir das 8 horas. Quinta-feira, culto de oração com a temática Coisas da Vida, a partir das 19h30. Todo domingo, 7h30 da manhã, oração, 8h30 EBD. Destacando aqui, eu não sei se o Rogério vai falar depois sobre a EBD Juniores, de 6 a 11 anos, que hoje tiveram, parece que 14 crianças. E também o número da EBD aqui de cima, da Escola Bíblica Dominical, ficou bem cheia. Tem sido temas muito didáticos. Realmente, como o pastor falou algum dia aí, que eu não lembro agora, o diácono Giovanni tem trazido assim, uma nova fórmula para a escola bíblica que tem sido muito atraente. Não que a aula do pastor não fosse boa, porém, o diácono tem trazido assim, de uma forma mais didática e que tem sido muito
assim, tem sido mais fácil o aprendizado. Então, venha para vocês conhecerem e, a partir do ano que vem, aí vocês serem aprovados, porque só é aprovado, né, quem vem para a escola, quem vai para a escola. Então, a escola bíblica também é a mesma coisa, tá? Então, venham para conhecer cada vez mais e mais da palavra do Senhor. Né? E depois da EBD, 10 horas da manhã, o culto matinal. Tá? No dia... Deixa eu ver aqui a programação... dia 18, próxima sexta-feira, nós temos culto feminino. Não é um culto só para mulheres, é culto também para os jovens, para os adolescentes. Então, venha, participe, vai ser o último culto feminino. Então, traga o seu prato de doce, de salgado, aquela especialidade que você sabe fazer, e venha participar desse tempo com a gente. Se não puder também trazer nada, não deixe de vir, gente. Tem sido um tempo muito legal aqui com as mulheres. Tem sido uma palavra também, um tempo assim, nem tem sido um culto, tem sido quase mais um bate-papo, uma reunião de mulheres do que exatamente o culto. Então, venha para você participar desse momento especial. Culto dos homens no dia 25, às 19 horas, última sexta-feira do mês, e o último culto de homens também do ano, um tempo especial. Então, homens venham, meninos, jovens também venham participar aí desse tempo favorável aí na presença do Senhor. No dia 26, nós temos o evangelismo, é um sábado a partir das 16 horas, com quem tiver alguma dúvida, algum interesse, pode procurar o Bruno ou os obreiros Flávio e Felipe, para eles explicarem melhor como que eles fazem o evangelismo. Nos dias 2 e 3, nós vamos ter o Strong Leader. Tem o vídeo aí, Mateus, para passar sobre a reunião? Não tem. Ah, tá, eles sabem, eu achei que ia ter, enfim. É porque chegou no grupo para a gente. O que é essa reunião, gente? O pastor provavelmente vai falar um pouquinho depois, mas é a reunião, se você é obreiro e líder de departamento, vocês têm a obrigação de comparecer. Eu brinco que é uma obrigação porque é um tempo de muito conhecimento. Foram já, eu acho, se eu não me engano, esse ano foram 2 reuniões que nós tivemos. Foi um tempo precioso. É muito didático essa reunião, não é uma reunião que o pastor fica aqui só falando, tem muito conhecimento, muito tratamento também. Na última reunião foi um tempo de tratamento, não foi só um tempo de conhecimento. Então, venha, a gente vai ser bênção para a vida de vocês. Sexta-feira, dia 2, a partir das 19 horas, 19h30, e no dia 3, a partir de 8 horas da manhã. Ah, eu não posso ir nos 2 dias, venha algum dia, mas o ideal é que venha nos 2 dias, porque na sexta-feira é uma introdução e no sábado a reunião completa. O pastor falou que são 12 temas, se eu não me engano, que ele vai falar. Vai passar o vídeo? Pode colocar, então, agora. Chegou o vídeo, gente. Vamos ver o pastor falando sobre a reunião. Enfim, então, se você tem vontade também de ser obreiro, vem para essa reunião, que eu tenho certeza que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que é a obra do Senhor. E o ano que vem está aí. O ano que vem não começa em janeiro, tá? Dia 1º de janeiro, começa agora. Então, começa a plantar agora para colher um 2023 melhor. Né? Tá vendo, né? E vamos falar sobre o Natal, tá? O nosso Natal também já começou. Então, o pastor tem falado muito sobre trazer os alimentos durante o culto. Todo culto, se você puder ir doando 1 quilo de alimento para que a gente venha montar as cestas e serem doadas no nosso Natal, vai ser bênção. E no dia 25, que é um domingo, esse ano caiu no domingo, para quem é trabalhador de carteira assinada, né, está reclamando a beça, mas, enfim, não tem jeito, não tem como mudar isso. Dia 25, o pastor vai montar também um mesão lá no estacionamento. Vai ser aquele momento que a gente vai voltar, entre aspas, à adolescência, que a gente ia na casa de alguém, né? E agora, como a gente não faz mais isso, vamos nos reunir ali no estacionamento com tudo aquilo que você faz em excesso na sua ceia. Todo mundo faz isso. Na minha casa, sempre é assim. Na casa de vocês, eu também acredito que seja. Então, rabanada, o chester, tudo aquilo que vocês tiverem lá e que sobrou, que sobra sempre, mas não é sobra,
traga para a gente montar esse tempo. Vai ter presépio vivo, enfim, vai ser um tempo muito precioso que nós vamos passar ali no estacionamento no dia 25. E sobre a rifa do VCE, eu não sei se o Gabriel e a Sabrina estão aí, mas, enfim, quem tiver interesse em pagar, pode pagar o Rogério. Se eu não me engano, falta só o pessoal terminar de pagar, né, para ele poder fazer o sorteio. Então, gente, terminem de pagar aí para a gente poder fazer o sorteio da cesta e da taça de banoffee, que eu vou ganhar. Então, enfim, para eu poder ser a ganhadora logo. Ah, não, só tem uma, então é minha, já estou brincando, enfim. Se eu ganhar, eu divido com vocês, pode deixar. Enfim, orem, participem, eu vou chamar o Rogério para falar um pouco mais sobre... e a cantina, tá vendo? Olha, por isso tem que começar pela cantina, meu Deus do céu. Cachorro quente refrigerante, gente. Vai lá, abençoar a cantina. E, tem mais alguma coisa? Não, só isso, né? Hoje... Cachorro quente, vão lá abençoar no final do culto, tá bem? Orem e participem da programação da nossa igreja. Obrigado, doutora. Amém, gente. Eu vou continuar aqui as demandas, só falando para vocês que o nosso pastor hoje, ele se encontra em São Mateus. Ele estava aqui no louvor, no período do louvor, e saiu, que hoje tem Santa Ceia em São Mateus, tá? Então, a gente vai estar aqui dando andamento aqui. Aos nossos visitantes, Eduardo e Luciana. Fica de pé, por favor. São queridos nossos, conhecidos nossos da Karina, a Luciana trabalhou muito tempo com a Karina. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui? Se tiver aqui, pode ficar de pé. Tá? Eu queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida dos nossos visitantes. Se você puder, dar um abraço. Amém. Glória a Deus. Gente, tem um pedido de oração aqui que eu vou deixar para o final. Eu queria só reforçar um anúncio que eu estava falando com o pastor Ney, que a doutora Thalita deu aqui. No dia 25 vai ser o nosso Natal diferente. Vocês sabem, né? Amém? Está todo mundo sabendo como é que vai ser e tal. A gente vai preparar cestas básicas e nós vamos estar catalogando famílias para a gente entregar essa cesta no dia 25, lá no nosso estacionamento. Então, aquele ambiente vai ser todo preparado, o pastor já alugou as tendas, não vai ser igual eu fiz no VCE, vão ser tendas aquelas grandonas, acho, até parecida com essa que o pessoal da vacina e bota ali, aquelas estruturas, então vão ser uma tenda que vai ocupar ali, né? E ali a gente vai estar montando a mesa, como a doutora falou, e recebendo essas famílias. O que vai ter ali? Ali vai ter uma plataforma um pouquinho menor, que o pessoal de São Mateus vai estar conosco, apresentando uma cantata de Natal e, se eu não me engano, coral, né? E o que a gente precisa, gente, para fazer esse Natal diferente? Nós precisamos de doações. Doar? Sim, o pessoal está meio fraco nas doações, mas vamos lá. Nesse mês agora de dezembro, não vai ter o VCE. Eu segurei o VCE e a gente vai colocar o VCE no ano que vem. Tá? Estou dando uma satisfação para a igreja porque eu tinha marcado esse dia 3. Por isso que vai ter o Strong Leader. Tinha outras demandas de atividade da igreja na frente, então a gente preferiu botar lá mesmo porque a gente ia ter que mexer nessa estrutura de valores e tal. E a gente preferiu focar nesse trabalho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo as doações, mas ainda são poucas. Vocês estão percebendo que o tempo está passando rápido demais? Já está no final do ano, né? E o que isso remete? Que a gente tem que montar tantas cestas até esse final do ano. Então, a gente queria fazer uma estratégia para impulsionar essa doação. Como é que vai ser essa estratégia? Nós estamos catalogando, o pastor falou assim, Rogério, eu queria criar uma meta de 70 cestas básicas. 70 cestas básicas, nós vamos atender quantas famílias, gente? Vocês são bons de matemática? Quantas? 70. E aí nós catalogamos o que seria uma cesta básica de responsa, arroz, feijão, macarrão, aquilo que a gente bota na nossa leite, né? Essas coisas todas. Isso, fubá também, óleo. Nós montamos a cesta básica, montamos assim. E aí nós vamos começar com a coisa mais pesada da cesta.
o arroz. Então, na terça-feira, marca aí, terça-feira vai ser a terça da família, correto? E do arroz. Amém? Terça da família e do? Então, olha só, o que a gente vai fazer, gente? Quem aqui, olha só, olha Deus falando no teu coração, quem aqui pode dar 1 quilo de arroz? Faz assim com a mão. Vamos lá, gente, vocês são a igreja de Deus. Essa igreja aqui nunca deixou na mão. Quanto podem dar 1 quilo de arroz na terça-feira? Pô, Rogério, eu posso trazer 1 quilo de arroz. Faz assim. Eu não vou contar que tem bastante gente. Então, na terça-feira, você traz 1 quilo de arroz e a gente bota ali. E a gente vai marcar para ver se acabou o arroz de todas as 70 cestas. Correto? Aí a gente vai para o próximo item. Qual o próximo item? Vocês são espertos. Feijão. E aí a gente vai gradativamente para tentar impulsionar. Amém? Posso contar com vocês? Tá? Então a gente vai estar fazendo isso e ao mesmo tempo que você vai estar doando, eu queria que você tivesse os seus olhos espirituais, porque muitas vezes dentro da nossa própria igreja tem pessoas que estão precisando. Então antes da gente ir lá fora, a gente vai mapear as pessoas aqui, com carinho, com cuidado, sem exposição, mas a gente tem que primeiro abraçar as pessoas que estão ao nosso lado, depois a gente vai, tocando nas pessoas do lado de fora. Então, eu queria que você tivesse esse carinho, se você soubesse de alguém, mas como eu estou falando, sem exposição, com carinho, para a gente saber aqui, para a gente poder ajudar. Rogério, mas isso aí tem que ser sempre. Eu concordo, você concorda com isso? Amém? Mas a gente tem que começar. Amém? Então, vamos começar com o pé direito. Então, eu conto com a ajuda de vocês para a gente fazer esse trabalho. Uma segunda coisa que eu queria falar com vocês. Nós vamos fazer o presépio vivo. Lá. Então, tem uma galera que trabalha comigo no espetáculo de Páscoa. Tem alguém aqui? Do espetáculo de Páscoa? Conto com vocês também, tá? Então, a gente... O que é presépio vivo, Rogério? Nem eu sei. Daniele que inventou. Eu não sei, porque o presépio fica parado. Aí eu pensei, vai ficar parado lá um tempão, lá segurando. Menino Jesus. Vai ficar assim? Aí bate uma mosca aqui, o cara fica assim, né? Não sei. Mas a Daniela já me mostrou ali que tem umas movimentações. Vai ficar bem legal. Aonde vai ficar o presépio vivo? Vai ficar na porta do evento. Vai ser como se fosse uma entrada, né? Seja bem-vindo. E as pessoas vão tirar foto ali e tal. Vai ser muito legal. E eu preciso de pessoas. E você pode... Rogério, vai falar? Tu deu sorte, não vai falar. Só movimentação. Então, você pode vir. A gente vai ter que fazer turnos de pessoas. Entendeu? Então, vai ter um grupo de atores até certa hora, depois o outro grupo de atores. A gente vai ver se muda as cenas. Enfim, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, vocês se comprometeram na terça do... Então, show de bola, tá? Terça do arroz. Quinta, e depois vai, quinta do feijão, e a gente chega lá. Amém? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Luciano, Eduardo, Luciano. Gente, tem um pedido de oração. Amém. Tem um pedido de oração. A gente só não sabe quando é que vai ser essa cirurgia, né? Colocar aqui. É um pedido de oração para uma cirurgia de coração. Eu queria que a igreja me ajudasse a orar por esse pedido de oração. Ricardo Emílio da Silva Bouzan. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos, estendessem as mãos aqui para frente. Senhor Deus e Pai, eu entrego, Senhor, a vida do Ricardo em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, esse procedimento que vai ser feito, Senhor, em Suas mãos. Nós entregamos, Senhor, a vida dos profissionais, dos médicos, daqueles que estarão lá, Senhor, conduzindo tudo em Tuas mãos. Que não seja nenhum deles, mas que seja o próprio Senhor, utilizando da vida deles, Senhor, como Teu instrumento. Pai, que corra tudo bem, que ele possa, Senhor, sair, Senhor, saudável dessa cirurgia, e que nós possamos escutar boas notícias sobre esse dia. Pai, que ele possa dar testemunho, Senhor, de Ti,
nesse altar, Senhor, ou em outro altar, falando dessa cirurgia. Pai, abençoa, cerca, não deixa que nenhum mal venha acontecer, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, gerar vida naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do seu Ricardo em tuas mãos. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Deixa eu ver, acho que acabou. Eu queria falar só rapidinho agora sobre o momento de oferta. Nós ainda continuamos pagando o nosso terreno. Durante esse ano foi um ano muito difícil. Eu estava até conversando com o pastor Ney hoje. A gente...
Amém, gente? Só reforçando aqui, o Strong Leader é para todos os obreiros. A Thalita falou aqui, obreiros e aqueles que querem ser obreiros na casa do Senhor. Isso inclui os jovens da dança, os jovens que trabalham no teatro, músicos, todas as pessoas. Esse é o última reunião de obreiros. O pastor sempre faz de uma forma diferente, vai ser sexta e sábado. No sábado vai ter um almoço aqui que ele sempre faz e a gente almoça ali em comunhão. E ele estava pensando depois de marcar até um churrasco com os obreiros da igreja, enfim. Mas nós temos uma palavra pastoral que vai fechar o ano. Eu acredito que todo mundo aqui que está trabalhando na casa de Deus tem que escutar essa palavra pastoral. Amém? Que a gente está fechando um ciclo e vai começar o outro ciclo. E esse Strong Leader tem funcionado muito como tratamento também. Quem tem vindo, tem visto como é bom essa reunião, como é boa essa reunião. O pastor mudou o formato, ficou excelente. Então venha dia 2, à noite, e dia 3, que é sábado, para o Strong Leader. Agora eu queria convidar aqui, queria que vocês ficassem de pé. Amém? Para receber um amigo, Amigo de Júnior, né, Júnior? Isso. Queria que você aplaudisse a Deus pela vida do evangelista Felipe Gaião. É isso? Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Tá bom. Até antes. Não, fica na paz. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Desde já uma boa noite a todos. Se você puder, localize o texto comigo, Marcos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza o texto, eu externo a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar mencionando a palavra do Senhor pela primeira vez aqui na Nova Vida, em Vila Rosali. Que o Senhor possa abençoar o pastor Ney de maneira muito poderosa, a pastora Márcia também de maneira muito poderosa. Que o Senhor possa honrar essa família, essa casa, essa igreja. Quando eu digo para que Deus possa abençoar o pastor dessa igreja, essa bênção possa se estender a todos os obreiros, diáconos e automaticamente a todos os membros. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Tá bom? Meu mano, Jeff, Deus te abençoe de maneira muito poderosa. Você é um amigo, um irmão. Que o Senhor te abençoe. Estava vendo ali, eu falei, cara, tem mudanças na nossa vida que fazem bem para a gente. E ver ele assim feliz, pulando, é motivo de muita alegria. Te amo, você sabe disso. Eli, Deus te abençoe também demais. São amigos, de muito tempo. Eu creio que a gente vai ver a final do Mundial junto esse ano que vem, Em nome de Jesus, Tem algum flamenguista aqui, gente? Glória a Deus. Só para quebrar o gelo um pouquinho, Primeira vez que eu venho, tem que me adaptar um pouco. Irmãos, a minha esposa não está comigo, ela trabalha com produtos químicos, então está com uma crise alérgica, está com o nariz desse tamanho. Ela, não vou, senão vou passar vergonha. Eu falei, ninguém vai olhar para o teu nariz, não, cara. Só que aí ela preferiu ficar em casa descansando, mas eu deixo um abraço da minha esposa também para toda a igreja. Tá bom? Meu nome é Felipe, nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor presidente, pastor Silas Malafaia, pastor dirigente na filial Largo do Bicão, pastor Marcelo Graça. Amém? Marcos, capítulo de número 2, por favor, quando acharam, digam, eu achei. Diz assim, e novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniam de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações, por que fala esse homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes, por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito
e vai pelo teu caminho para a tua casa. Para nós fecharmos, verso 12 diz assim: e imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Se você puder, se assente, por gentileza. Glória a Deus. Olhe para cá. Prometo que eu vou ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Queridos, é uma grande verdade que, olhar para esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, todos nós, de uma certa maneira, nós analisamos um contexto de ensino, até porque a grande realidade do Evangelho se reúne em estar no ambiente onde Cristo está e, de uma certa maneira, nós levarmos para o lado de fora aquilo que nós recebemos do lado de dentro. A realidade é que quando Jesus entra em Cafarnaum, e essa Cafarnaum aqui está ligado a uma espécie de uma base para o ministério de Jesus, automaticamente uma expectativa ela é criada. E por que essa expectativa ela é criada, Gaião? É simples, porque todas as vezes que Jesus entra em Cafarnaum, alguma coisa acontece em Cafarnaum. Então, quando surge a notícia, Jesus está em Cafarnaum, uma expectativa é criada. E por que é criada uma expectativa? Porque eu lhe disse e torno a dizer, porque a entrada de Jesus em Cafarnaum é uma expectativa que de algo anormal possa acontecer em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro. Jesus em Cafarnaum, ele cura o servo de um centurião. Jesus em Cafarnaum, então a entrada dele está dizendo para alguém: Cafarnaum não vai ser mais a mesma. Cafarnaum agora está recebendo uma visita e essa visita vai trazer uma novidade. Eu vou começar a pregar aqui para liberar uma palavra para o coração de alguém. E qual é a palavra? A presença de Jesus em Cafarnaum não é somente uma presença, é garantia de uma novidade em Cafarnaum. Se você puder levantar as mãos para receber, com todo respeito, com todo carinho, vim dizer para o seu coração. E qual é a palavra, Gaião? É simples. Se ele chegou na nova vida em Vila Rosalie, ele está dizendo: hoje não tem só presença, hoje também tem novidade. Então, no coração de alguém cria essa expectativa: vamos para a casa onde Jesus está. Então, automaticamente, todos os pastores que aqui estão, eles começam a correr. E o intuito deles correrem para onde Jesus está é simples, porque eles sabem, se Jesus está em Cafarnaum, alguma coisa vai acontecer. Eu imagino, nosso amigo que nos passou a oportunidade, né, quando eles ouviram dizer Jesus está em Cafarnaum, um começa a ligar para o outro. Se fosse nos dias de hoje, a gente passaria o zap um para o dizendo: hoje tem algo diferente na Nova Vida em Vila Rosalie. O pessoal começa a correr, todo mundo começa a correr, e o endereço qual é, Gaião? É simples, é na casa onde Jesus está. E o endereço qual é? É no lugar aonde Jesus está. No seu coração, 4 homens criam um desejo. Que desejo é esse? Correr para o lugar aonde Jesus está. O que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? É que os homens não têm o prazer de revelarem quais são os nomes deles, mas eles têm o prazer de revelar o porquê que eles estavam indo para essa casa. Uma lição muito interessante que eu aprendi com esse texto aqui, sabe qual é? É que melhor do que o nome que eu tenho é aquilo que eu faço. Melhor do que o nome que eu carrego é as obras que eu pratico. Jesus nos ensina que as nossas obras garantirão um galardão que nós iremos receber. Eu vim profetizar para a gente aqui essa noite. E qual é a palavra? Se prepare, porque o que o teu nome não tem poder de fazer, as tuas obras vão revelar quem você é. Eu estou pregando para a gente aqui que está dizendo: pregador, eu prego, mas nem conhecem meu nome. Eu canto, mas nem sabem meu nome. Eu oro, mas nem sabem o meu nome. Quem diz que o teu nome é para ser conhecido? Quem tem que ser reverenciado ainda continua sendo o nome dele. Quando eles dizem: vamos para a casa onde Jesus está, eles estão dizendo: sabe o que? Eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá. Eu só estou com uma coisa no meu coração. E qual é o propósito? Hoje eu quero ter um encontro com ele. E esta noite a palavra para o nosso coração é essa: hoje não é uma noite normal para a nossa vida. Hoje essa noite é a noite do encontro para nós. E quando a gente encontra com ele, o poder do Evangelho é evidenciado sobre a nossa vida. O poder do Evangelho é assim: nós entramos viciados e quando saímos daqui perdemos o vício. Nós chegamos no poder do Evangelho presos em algumas coisas nessa vida, mas quando o Evangelho é enxertado dentro de nós, nós não conseguimos praticar mais. Por quê?
O evangelho está tão dentro de mim que aonde eu passo, eu tenho o prazer de revelar o evangelho que eu carrego. Eu estou pregando para a gente aqui. E qual é a palavra? Agora eu me senti em casa. E qual é a palavra, Gaião? É simples, se prepare, porque através de você alguém vai dizer: eu quero conhecer esse evangelho que muda a vida de pessoas. Um evangelho que não me muda não é evangelho, é religiosidade. Glória a Deus. Evangelho ainda é mudança de vida. Evangelho ainda é mudança de caráter. Evangelho ainda é mudança de postura. E a grande realidade que esses homens estão dizendo, sabe o que é? Nós estamos indo não para um encontro, nós estamos indo para o endereço aonde o evangelho está sendo evidenciado. Com todo respeito, com todo carinho, se você puder, diga para alguém: agradeça a Deus por essa igreja. Aí você vai dizer: por que agradeça? Porque aqui eu vi que tem um povo que está reverenciando o nome do Senhor Jesus. No meio de tanta gente que quer a glória para si, o louvor para si, a honra para si, eu vi, irmãos, uma igreja que está louca para poder adorar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe muito essa igreja. Então eles começam a correr. Só que no meio do caminho existe um moço que é paralítico. Benjamin Constant diz em uma das suas frases que me marcaram é: eu preferi aceitar a imobilidade, porque mediante essa imobilidade eu automaticamente me privo de ter algumas quedas nessa vida. Aqui está o problema: é gente que pode andar, é gente que pode caminhar, mas só porque aconteceu alguma coisa de errado no meio do caminho, para eles valem aceitar a vida que estão vivendo e não querem procurar o evangelho que podem mudar a vida deles. Só que eu amo Jesus aqui é por isso, sabe por quê? Porque enquanto ele é paralítico, está vendo todo mundo com a oportunidade de ir até Jesus, Jesus está levantando 4 homens para levarem ele para o endereço certo. Aonde está a palavra aqui, Gaião? É simples: agradeça a Deus, porque enquanto você pensou em desistir, Ele mandou alguém na sua porta para revelar a sua importância. Eu me lembro de vezes que eu disse: eu estou cansado, eu vou parar por aqui, porque daqui não dá mais para caminhar. Quando a gente diz: eu vou parar, eu vou retroceder, aí Deus manda alguém, talvez liga para a gente do nada. Não, é Deus dizendo: está vendo como é que você é importante para mim? Está vendo como é que você tem uma valia muito grande? E a todo momento que eu estava sentado, o Espírito Santo gritava na minha alma, e eu perguntando: Senhor, o que eu vou pregar aqui hoje? E o Senhor dizia ao meu coração: diga para alguém esta noite que Ele é importante demais para mim. Eu vim liberar essa palavra para o coração de alguém. Talvez você diz: pregador, você não sabe com coisas que eu estou preso nessa vida. Paralisia está ligado a algo, alguma lesão que aconteceu nessa vida. Esse moço agora está paralítico, mas mesmo com a sua paralisia, Jesus está mandando alguém no caminho para dizer para ele: sabe o que? Eu não olho para a sua deficiência, eu não olho para o que te deixou no chão. Só que hoje eu vim liberar uma palavra para alguém. Qual é a palavra? Independente se você está no chão, eu vim mostrar para você que o evangelho é pegar quem está no chão para fazer ficar de pé. Eita glória! O evangelho de Jesus ainda é esse: é ver alguém caído e não se alimentar da queda de alguém. O evangelho de Jesus ainda é isso: é ver você caído, mas dizendo: olha só, eu estou tão cheio dele que é impossível ir para a igreja e ver você no chão. Eu estou tão cheio dele que você é um canal para a tua vida. Eu estou profetizando para esse lugar. E qual é a palavra? Pastor, prepara a cadeira, porque Deus está levantando uma geração que vai levantar outras pessoas. Se você puder, diga para alguém: não adianta só preparar a cadeira, a gente tem que trabalhar também. Para ficar bonito, diga para a pessoa do outro lado, diga: não adianta só o pastor preparar a cadeira, nós temos que trabalhar também. E trabalhar como, Gaião? É simples. O que Jesus nos ensinou? O que Jesus nos ensinou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele bebe, problema é dele. Quando o evangelho entrar, ele vai parar de beber. Ele fuma, não tem problema, traz fumando assim mesmo, porque depois que o evangelho ser enxertado dentro dele, os vícios serão perdidos. Eu tenho uma palavra para liberar para alguém aqui essa noite. E qual é a palavra? É que eu me agarrei numa promessa que está na Bíblia. E qual é a promessa, Gaião? É que
que eu e toda a minha casa, nós serviremos ao nome do Senhor. Você diz, na minha casa só tem problemático, mas tá para nascer alguém como Jesus, que ama gente problemática. Infelizmente para alguns, quanto mais qualidade eu tenho, melhor é, mas para Jesus é diferente. Quanto pior eu sou, mais Ele investe na minha vida. Eu amo Jesus aqui, é por isso, meus amigos pastores. Sabe por quê? Porque enquanto alguém diz viciado, é daí para pior, o Evangelho chega para dizer, enquanto a tua palavra for liberada e a minha não for, é a minha que vai ser evidenciada. Eu vim pregar do Evangelho que muda. Eu vim pregar sobre o Evangelho que transforma. Eu vim pregar sobre o Evangelho que levanta. Eu vim pregar sobre o Evangelho que pega o caído e coloca de pé. Eu vim pregar sobre Jesus, aquele que olhou para você e olhou para mim e disse, vale a pena. Então o tempo passa e todo mundo está correndo para casa. Diz que eu falo pouco, a coisa que eu aprendi na itinerância é que quem fala pouco muito volta. Todo mundo está correndo para casa. Só que não adianta correr para casa e chegar sem nada para entregar para Ele. Já foi falado de oferta. Estou falando de vida. Que evangelho é esse que você diz que você tanto ama que você não consegue evangelizar ninguém? Glória a Deus, diminuiu agora, né? Gostei de você, que você é ligado. Que evangelho é esse que eu digo que eu amo e eu pratico? Se eu não consigo olhar para alguém e dizer, rapaz, você precisa mudar de vida. Eu não entendo uma geração como essa, que se camufla em ambientes onde estão para não conhecerem quem elas são de verdade. Mas eu tenho uma palavra para liberar para alguém, gente. Eu não estou pregando para gente covarde, não. Eu vim pregar para gente valente. E gente valente é igual a esses homens aqui. Enquanto muitos correram para ir para casa sem nada para entregar para Ele, tem 4 homens dizendo, sabe o quê? É impossível ver esse moço no chão e a gente correr para onde Jesus está para deixar ele no chão. O poder do Evangelho faz isso. Enquanto muitos correm para pensar em si próprio, ainda tem gente que pensa no próximo. Evangelho não é pensar em mim somente. Evangelho é pensar no próximo. O que Jesus nos ensina? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque o que é luta para Ele é luta para mim. Só que o problema é que quando se trata de luta é cada um com a sua. Quando se trata de vitória, a vitória é de todo mundo. Que evangelho é esse? Esses homens estão dizendo, rapaz, você está no chão, mas a partir de agora, isso aqui é profético, gente. Você está no chão, mas a partir de agora, Jesus está mandando 4 loucos aqui hoje para ser um reforço para a sua vida. Gaião, aonde está a palavra aqui? É simples. No meu pior momento, Jesus mandou alguém para poder me socorrer. E qual é a melhor palavra para a gente liberar o melhor glória a Deus? É simples. Todos nós estávamos sentenciados a morrermos sem a cruz. Só que de repente, num diálogo entre Deus Pai e Filho, a pergunta agora é... Meu Deus. O baixista é vascaíno? Ele é vascaíno, o baixista? Ele é vascaíno? Aqui é flamenguista? Pior ainda, meu Deus do céu. Meu Deus. Senhor, segura esse baixo aí. Deus Pai, com Deus Filho, com Filho. Olha só, eu tenho uma missão para você. E que missão é essa? Você vai descer a terra. Você vai apanhar. Vão humilhar você. Você vai tomar chicotadas. Colocarão sobre si uma coroa de espinho. Só que eu acho mais engraçado, sabe o que é? Mesmo os homens tentando deformar quem Ele é. Qual a placa que está sobre Jesus? O que está sobre Ele? Rei dos Reis. Como é que é isso aqui? Rei dos Judeus, na verdade. Como é que é isso aqui? Os homens tentando mudar quem Ele é. Até no seu pior momento, o propósito sempre vai estar acima dele. Gaião, por que você prega? Pelo propósito do Evangelho. Por que vocês estão aqui? Por causa de um propósito do Evangelho. Não se assuste com o que eu vou dizer. Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui dentro. Todos nós pecamos, sim ou não?
Todos nós vacilamos, sim ou não? Sim. E qual é o acesso que nós temos para entrar aqui? O sangue da cruz, que nos purificou de todo o pecado. Isso aqui é tão profético, eu vou liberar para você liberar o melhor glória a Deus. Para o paralítico, foram 4 homens para levantar. E para você estar aqui, foram 2 braços que foram erguidos na cruz do Calvário. Isso aqui sabe o que é? Enquanto alguém disse, ele não disse que ele era o Filho de Deus. Fique tranquilo, quem tem propósito não precisa falar nada, só vive o propósito calado, e o poder do propósito é revelado depois. Eu estou pregando para a gente que está dizendo, sabe o que? Pregador, eu tenho chamado, eu sei que você tem. Fica se justificando para ninguém não, fica tranquilo, calado, porque com o passar do tempo, a evidência do seu propósito vai ser revelado. Eu estou pregando para a gente aqui, qual é a palavra? Você não precisa se promover não, o Evangelho mesmo promove o propósito sobre a sua vida. Eu profetizo para alguém aqui esta noite, e qual é a palavra? Nós só estamos aqui porque na cruz do Calvário o acesso foi liberado para a gente. O diabo talvez disse, eu vou ganhar todo mundo, só que na cruz do Calvário, enquanto ele disse, Deus meu, por que tu me desamparaste? Depois ele diz, Pai, a ti eu te entrego o meu espírito. Eu estou pregando para a gente aqui, e qual é a palavra, meu filho? Você só está vivo porque o sangue da cruz ainda te purifica de todo pecado. Olha o cuidado de Deus com a gente, de Jesus com a gente. Mesmo ele morrendo, ele diz, sabe o que? Eu estou indo preparar um lugar para vocês, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, para poder consolar vocês. Isso aqui é Jesus nos ensinando. Eu amo tanto a tua vida, que além de eu sair desse plano para preparar algo melhor para você, eu deixo o Espírito Santo para cuidar da sua vida. Diga comigo, 4 homens, um propósito. Repita comigo, 4 homens, um propósito. E qual é o propósito? Diga comigo, vamos para a casa onde Jesus está. Qual é o propósito? Só de forma didática para a gente finalizar legal. Eles pegam um homem e começam a carregar esse moço. E qual é o propósito? Trazer cura para quem está no chão. Quando eles caminham com um paralítico, quando eles chegam na porta da casa, a porta está cheia. Não tem como entrar na casa, gente. Só que o propósito ele tem que ser maior. O foco tem que ser maior. E quando eles carregaram o homem, eles não carregaram o homem para dizer, eu estou te prometendo dinheiro, eu estou te prometendo vitória, não. Eles estão carregando o homem, sabe para quê? Para dizer para ele, sabe o quê? Eu estou indo te apresentar Jesus. Aonde está a palavra que ganhou é simples. Os homens não prometeram nada para ele. Aí eu me lembro de Atos capítulo de número 3. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito. Então, como é que isso aqui ganhou? É simples. Eles estão entre eles querendo ensinar para esse moço, sabe o quê? Eu estou fazendo esse esforço, tudo esse esforço não é por mim. Esse esforço é por alguém que está caído. Eles chegam na porta, diga comigo, a casa está cheia. Só que já parou para perceber, eu já caminho para o final, que em todas as rodas de amizade, sempre tem um que é mais acelerado e sempre tem um que é mais pé no freio. Sim ou não? Você não tem um amigo que é aquele mais assim, não, vamos dar um jeito, mas lá a gente vai chegar. Mas na mesma proporção tem um que diz, sabe o quê? Cara, segura. Aí fica um conflito. Ou eu vou, ou eu fico. Aí mais acelerado fala o quê? Vambora. Mas pé no chão diz, segura, cara, calma. Só que esses homens estão com um propósito tão queimando no coração, gente. E o propósito é levantar quem está caído. Quando eles chegam na porta, a casa está cheia, não tem como entrar. Porque alguns preferiram correr só para ver Jesus. Aqui que está a chave da mensagem. Não adianta só correr para ver. Tem que chegar para apresentar alguma coisa. Posso repetir, pastor? Não adianta só chegar para ver. Tem que chegar para entregar alguma coisa. Eu não estou falando de oferta, estou falando de adoração.
Os homens, quando carregam um paralítico, que estão dizendo, talvez hoje se tiver oferta, nem oferta eu tenho para dar. Mas pelo menos se perguntar se eu tenho uma alma para entregar para ele, eu tenho uma alma carregada comigo. Eu vim pregar para a gente que está dizendo, pregador, você não sabe da minha... Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de entrega, de adoração. E a pergunta que não quer calar aqui essa noite é, tem alguém que vem entregar alguma coisa para ele aqui? Os homens estão dizendo, sabe o quê? Eu vim te mostrar, rapaz, uma coisa, que o poder do Evangelho ainda levanta quem está no chão. O poder do Evangelho ainda levanta o caído. O poder do Evangelho ainda muda cenário na vida de pessoas. E sabe o que eu acho mais interessante? Que na mesma proporção que Cristo enxertou o Evangelho em nós, agora nós enxertaremos o Evangelho dele em pessoas. Eu estou pregando para a gente aqui, e qual é a palavra, Gaião? Se prepare, porque através de você, pessoas vão adentrar por essa porta. E eu vou dizer que o Espírito Santo está queimando no meu coração. Você está proibido de desistir dessa pessoa. Você diz, Gaião, quanto mais eu oro, mais difícil fica. Quanto mais eu insisto, mais problemática essa pessoa fica. Fica tranquilo, porque Deus é especialista em chegar na hora certa. Deus é especialista em colocar alguém no nosso caminho, para colocar a gente de pé. E a palavra hoje para alguém é essa: se prepare, porque está chegando a hora de você contar o quê? O testemunho de alguém que durante muito tempo você guardou, dizendo, Senhor, eu quero levar essa pessoa para a tua casa, eu quero caminhar com essa pessoa. E a palavra que Deus me autoriza a liberar hoje é essa: se prepare, porque sobre a tua boca sairá um cântico. E qual é o cântico? Eu e a minha casa servimos ao nome do Senhor. Eu sei nem para que eu faço esboço, eu não consigo ler nada, gente. Eles chegaram na porta, a casa está cheia. Aí o mais acelerado diz o quê? Não tem entrada pela porta. Talvez olha para a janela está cheia, porque Jesus está na casa pregando. Só que alguém olha e diz, quer saber? Tem um espaço no telhado. Aí eu imagino o rapaz mais pé no chão, dizendo, calma, gente. Até o final do culto dá para a gente esperar para encontrar com Jesus. Só que eles estão tão afim, gente, de cumprir o poder do Evangelho, que é levantar alguém, que o mais acelerado diz, cara, tem uma escada ali, é só a gente subir e acabou. Olha o que Deus falou no meu coração, gente. Quando você tem o prazer de descer na presença dEle, Ele tem o prazer de levantar você perante os homens. O propósito dele, sabe qual é, gente? É esse esforço todo, não é por eles, é por alguém que está no chão. É isso aqui que me deixou fascinado no texto. Se fosse outras pessoas diriam, sabe o quê? Já trouxe até a porta. Agora Jesus encontra com ele quando sair. Só que não. O propósito dele, sabe qual é? Esse moço chegando carregado. Mas eu tenho fé que hoje ele vai sair daqui caminhando. Olha, isso é o poder do Evangelho. É eu denunciar, não denunciar a queda de alguém, não denunciar a paralisia de alguém, mas liberar uma palavra profética sobre ela. Hoje ela não está, mas amanhã eu creio que essa pessoa vai estar. Aí você diz, hoje meu marido não é crente, mas eu creio por você, que até o final do tempo, ele vai ser crente. Estou profetizando para alguém, gente. Qual é a profecia, Gaião? É simples. Você está proibido de desacreditar da sua casa. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Se você não correr, quem é que vai correr? Só que eu acho isso aqui lindo e interessante, sabe por quê? Porque os homens estão dizendo, rapaz, vamos abrir esse telhado hoje. É entre linhas, esses homens dizendo, sabe o quê? Eu tô doido para fazer algo diferente acontecer aqui essa noite. A reação que Jesus vai ter sobre a minha atitude é simples. Se eu tenho a atitude de abrir o telhado e fazer esse moço descer, Jesus vai parar para poder atender esse moço. Qual é a profecia que Gaião? É simples. Esses homens entre eles estão dizendo, sabe o quê? Hoje eu não vim entregar um culto normal. Hoje eu vim
fazer algo anormal nesse culto. Hoje eu não vim entregar a mesma adoração de sempre. Hoje eu separei uma adoração diferente para Ele. Isso aqui é profético sobre a sua vida. E qual é a palavra, Gaião? É simples. Quer vivenciar algo novo com Deus? Faça algo novo para Ele também. Quer vivenciar coisas extraordinárias com Deus? Faça algo fora da tua realidade para Ele também. Quando os homens abrem o teto, comecem a descer o moço. Eles subiram diante dos homens, não subiram? Sim ou não? E perante Jesus tem que fazer o quê? Você não pegou não? Repito. Para os homens eu estou subindo. Mas na escala de Deus o cenário é diferente. Para os homens, quanto mais alto eu tiver, melhor é. Mas para Jesus, sabe como é que é? Quanto mais baixo você tiver, diga para alguém, hoje a escala vai ser diferente. Vamos descer primeiro. Vamos descer. Diga para alguém, vamos descer hoje. Desce que é melhor. O reino de Deus é totalmente inverso. Quando você se humilha, eu te exalto. Se você se exaltar muito, eu... Essa é a raiz do Evangelho. Eu sei que estou numa igreja muito espiritual, gente. E aqui eu sei que o Evangelho é pregado. Desceram um paralítico. Quando o paralítico para perto de Jesus, para de pregar. E olha para o paralítico. Eu imagino Jesus olhando para ele dizendo, rapaz, você tem que agradecer muito, hein? Porque enquanto muita gente passou, viu você no chão, não fez nada, eu coloquei alguém no teu caminho para te carregar, para te trazer para o endereço certo. Já que você desceu, eu vou dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. Só que na mesma proporção que ele perdoou o pecado desse moço que está aqui, tem os escribas sentados dizendo, sabe o quê? Quem é ele? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Pecado está ligado à alma, sim ou não, gente? Pecado está ligado à alma, sim ou não? Então, peraí. Quando Jesus está falando para ele, filho, os teus pecados estão perdoados, esse moço continua paralítico, sim ou não? Sabe o que ele está fazendo? Primeiro, eu estou te liberando aqui dentro. Por quê? Não adianta eu te liberar do lado de fora, do lado de dentro continuar preso. Vai doer, mas vai edificar. Não adianta caminhar. Mas aqui dentro dizendo, sabe o quê? Eu estou preso ainda. Não adianta, vamos bater nos pregadores que é melhor, que eu sou pregador também. Para não falar, está jogando indireta para alguém. Não adianta pregar, estando com vícios do lado de fora, que revelam que você está preso do lado de dentro. Uma coisa que eu aprendi com o Evangelho, sabe o que é? Ninguém consegue sustentar muito tempo algo que não é. Se você estiver preso a alguma coisa, com o passar do tempo você revela o quão preso você está. Quando Jesus filhos, teus pecados estão perdoados, dizendo, sabe o que, rapaz? Eu estou te liberando o acesso para o lado de dentro. Aí começa aquelas coisas. Quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus gosta disso aqui, né? Do desafiador de Jesus. Toda igreja tem um, né? Que reclama de tudo. Aqui não tem, não. Aqui não tem, não. Deixa lá para Divec lá. Toda igreja tem um que reclama de tudo. Nossa, o pregador gritou muito. Nossa, o pastor falou muito. Nossa, o tecladista fez um fundo que não estava legal hoje. Nossa, o culto não foi como eu esperava. Culto a gente não espera, culto a gente apresenta. Falei nada com ele não, gente. Nem endereço ele me deu, tá? Botei no Waze, tive que ligar para Henrique Santana. Falei, Henrique, o endereço aí? Ele falou, cara, eu acho que é. Falei, legal, você não sabe, nem eu. Eu mando mensagem para o Júnior, o Júnior não vê a mensagem. Falei, legal. Você deu noção? Eu pensei que a igreja era lá no estacionamento. Aí o amigo que me recebeu, Deus abençoe os amigos que estão lá trabalhando. Aí ele falou para mim, o senhor que é o pregador? Aí eu, é na Nova Vida aqui? E não, a igreja não é aqui, não, a igreja é lá na frente. Você sabe onde é? Eu falei, não. Mas consegui chegar, alguém me trouxe até aqui. Então, filho, teus pecados estão perdoados. Aí eu me lembro, irmãos, a primeira vez, eu vim de uma igreja muito tradicional antes de ir para a Assembleia de Deus. Eu fui num culto, também disse, vamos na Assembleia.
A primeira vez que eu sentei numa Assembleia de Deus, gente, a irmã deu um pulo do meu lado. Tá? É sério, irmãos. A minha pergunta para minha mãe foi: mãe, que maluquice é essa? Que igreja louca é essa? Era novidade, eu estava assustado. A irmã deu um pulo, irmão, do meu lado, que ela fez assim, ó. Falei: mãe, isso aqui não é culto não, isso aqui é loucura. Mas com o passar do tempo, irmão, hoje eu estou na bleia, tá? Mas não faço essas coisas não, graças a Deus. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo uma coisa. Cada um tem uma forma de expressar o seu culto. Eu sou apaixonado pelas ofertas dos africanos. Já viu como é que eles vão ofertar, irmãos? Com alegria. Esses dias eu preguei numa igreja, o Ganês cantou, eu perguntei: aquilo ali é verdade ou é só filmagem? Ele falou: sabe o que para mim? Se a entrega de vocês fosse igual à nossa, vocês estariam num nível muito mais alto. Também não está ligado ainda. Ele falou: aquilo ali não é só na hora da oferta, não. Nosso culto é assim. Então a gente recebe uma palavra que mexe com a gente pula da cadeira, a gente corre na igreja. Ele falou para mim, enganês, conversando com ele esses dias. Ele falou: sabe qual é o problema? Ele falou: a igreja brasileira tem de tudo para estourar. Mas sabe qual é o problema? Olha o que ele falou para mim: tem muito juiz sentado acusando quem está de pé falando. Irmãos, aquilo ali me doeu na alma. Estou todo arrepiado aqui, gente, diante de Deus. Quando ele falou isso, eu falei: a igreja tem de tudo para expandir. A igreja tem de tudo para crescer. Mas sabe qual é o problema? A gente perde muito tempo julgando as pessoas. Eu esperava que cantasse isso. Eu esperava que o pregador pregasse isso. Meu filho, a gente só tem que entrar aqui e adorar. O restante é com ele. Os paralíticos, o homem disseram para ele: rapaz, eu só vou te carregar para Jesus. Agora o que vai acontecer não é comigo. A função de carregar é minha, a função de fazer é dele. Jesus nos ensina: a função de clamar é de quem? É nossa. E a função de responder é de quem? É dele. Eu estou pregando para a gente aqui, qual é a palavra? Se prepare. O que você vai fazer para Deus vai trazer um resultado extraordinário para a sua vida. E melhor do que fazer para você é estender a mão para fazer por pessoas. Porque quando eu faço para levantar pessoas, Deus automaticamente expande a bênção para mim. Desceu o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Quem é esse moço para perdoar pecados? Aí imagina Jesus dizendo: sabe o quê? Eu só ia liberar ele pelo lado de dentro. Mas já que vocês ficaram questionando muito o que ele faz, o que eu faço no culto, meu filho, vamos conversar. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e além de perdoar pecados, levantar paralítico, meu filho, deixa eu te digo uma coisa: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está ligada ao quê, gente? Casa está ligada ao quê? Moradia e também intimidade. Então, peraí, enquanto ele está paralítico, ele não está no lugar da intimidade. Mas quando ele perdoa os pecados e coloca ele de pé, ele está dizendo: meu filho, levanta, a função de te levantar é minha. Mas caminhar para o endereço da intimidade, eu vim pregar para a gente aqui que não vai só ficar de pé, mas vai se sustentar de pé. O problema não é só aceitar Jesus aqui. O problema é se sustentar aceitando a Ele todos os dias. E como que eu confesso Jesus todos os dias, pregador? Simples, com a sua vida. Com alguém dizendo: vamos ali fazer aquilo ali que não tem ninguém vendo. Você diz: não, não posso porque eu sou crente. Entenda uma coisa: para eu pregar não preciso falar nada. A minha vida, ela é uma mensagem. Eu fecho aqui. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando ele diz: pega o teu leito, você não sabe o que é para ele? Meu filho, você escolhe. Eu perdoei os teus pecados, eu te coloquei de pé, estou mandando você ir embora para casa, só que tem um porém. Você escolhe o que você faz da sua vida.
Ou você pega o leito e deita lá fora de novo, ou você pega o leito e coloca debaixo do braço e sai dizendo, sabe o quê? Eu, a partir de hoje, eu sou mais um que fui alcançado pela graça em Cafarnaum. Pode ficar de pé? Pode ficar de pé? O pessoal pode louvar, pastor? Não pode? No final pode louvar? Meus amigos, eu queria ouvir vocês, não sei quando que eu volto, queria ouvir vocês de novo. Queria ouvir vocês de novo. Se você puder, diga para 2 pessoas aí, vamos voltar para o lugar da intimidade. Intimidade não tem ninguém vendo, é particular. Aí eu me lembro quando Jesus disse, entra no teu quarto, vai fechar a porta e vai conversar com teu pai em secreto. Porque enquanto você faz em secreto e em público, Ele tem o prazer de honrar a sua vida. Eu queria saber se tem alguém aqui. Pode fazer apelo, mano? Pode fazer. Ah, tá. Eu queria saber se tem alguém aqui esta noite que precisa hoje renovar a aliança com Jesus, ou então confessá-lo como único e suficiente Salvador. Se tiver alguém aqui hoje que precisa renovar a aliança, ou confessá-lo como único e suficiente Salvador, o que eu preciso fazer, Gaião? É simples, ter coragem de sair do seu lugar, correr para o altar, e essa igreja que ora por você. Gaião, mas eu não tenho força. Lembra? 4 homens levaram ele. Pede ajuda para quem está do seu lado. O que não dá é ficar do jeito que está. Se você quiser, enquanto os meus amigos vão estar louvando, você tem a oportunidade de você sair do seu lugar e correr para o altar. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado. Faça essa oração, diga isso. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois Levante as mãos e diga isso, diga. Eu fui alcançado. Irmãos, eu vou fazer um último convite que o Espírito Santo está queimando no meu coração. Pregador, eu até estou na igreja. Eu até levanto as mãos. Eu até dou glória a Deus. Mas já tem muito tempo que eu não vou para o lugar da intimidade. O que é o lugar da intimidade? Há muito tempo que eu não sei o que é orar no secreto. Há muito tempo que eu não tiro um tempo para meditar na palavra. Há muito tempo que eu não sei o que é jejum mais. Oração, muito tempo que eu não sei o que é isso. Mas eu quero voltar hoje para o lugar da intimidade. Se você tiver coragem de sair do seu lugar, corre para o altar que nós oramos pela sua vida. Para você que precisa receber força. Fui alcançado
Para você que precisa para ontem de uma ajuda. Você sabe que a tua alma está correndo perigo. Você sabe que a tua alma está correndo perigo. Eu nunca vi um crente permanecer de pé sem oração. Eu nunca vi. Eu nunca vi um crente permanecer de pé sem palavra. Eu nunca vi. Eu nunca vi um crente permanecer de pé sem jejuar. Eu nunca vi. Pregador, tem muito tempo que eu não sei o que é isso. Oração, jejum e palavra. Não estou falando de culto não, no particular. Sem ninguém ver. Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Eu preciso voltar para o lugar da intimidade hoje. Eu preciso perder essa paralisia espiritual hoje. Eu preciso perder isso. Você quer perder? É com você. Sai do seu lugar e corre para cá que nós oramos pela sua vida. Eu lhe dou mais 30 segundos. Agora é com você. Eu lhe dou 30 segundos. Ele deu 30 segundos, é você e Deus aí agora. Para você que precisa voltar para o lugar da intimidade. Ela é macete, orecala mantere faceia. Uremanara coremana raciando orevácia. Para a gente precisa sair aqui hoje com um nível mais alto de espiritualidade. O sacrifício na cruz ele já fez. Agora voltar para o lugar da intimidade é com você. Aleluia. Levanta sua mão aqui para frente, igreja. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós entregamos essas vidas que tomaram, Senhor, essa atitude de estar no seu altar. Como foi falado aqui, Senhor, não somente de levantar a mão, não somente de vir aqui na frente, mas de voltar para o lugar da intimidade, Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar sobre elas constância nessa caminhada. Todos os dias o inimigo bate a sua porta, mas Deus nos deu capacidade para vencê-lo em nome de Jesus. E eu declaro sobre cada um deles que a vida deles vão ser transformadas através dessa atitude
através desse passo à frente, e que o Senhor possa, Senhor, fortalecê-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se vocês creem nisso, aplaudam ao nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém. Vocês podem sentar, tá? Nós estamos terminando o nosso culto. A Deus, queria agradecer pelo evangelista, pela palavra. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa diante do Senhor. Queria que você ficasse de pé para a gente terminar. Levante suas mãos para o alto. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória a Deus. Meu irmão, eu senti no coração de não terminar agora, porque eu acho que tem gente aqui dentro ainda que precisa dar um passo à frente aqui. Tem gente aqui dentro tem gente aqui dentro Deus está falando, ninguém te viu, mas eu te enxerguei. Eu te enxerguei.
Deus está te dando uma oportunidade, querido. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Não de uma cura exterior, mas de uma cura da alma. E se você está aqui nessa noite, escute bem. Se você está aqui nessa noite, dê um passo à frente aqui no altar do Senhor. Deus está tirando toda a dor. Deus está tirando toda a dor. Deus está curando a alma. Deus está curando a alma. Deus está arrancando lá no fundo. Escute isso nessa noite. Deus está tratando o coração e a alma aqui nessa noite. Não são feridas externas, feridas internas do coração. Para que você possa caminhar, para que você possa vencer, para que você possa continuar, para que você possa ter forças para adorar ao Senhor. As piores feridas são a da alma. E nessa noite, Deus está curando as feridas da alma. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, Unção de unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Igreja, levante as mãos essa noite para essas pessoas que estão aqui na frente. Oh Deus,
a tua presença manifesta. Quem poderá suportar? Nós declaramos um tempo novo na vida dessas pessoas. Nós declaramos uma nova oportunidade. Nós declaramos um coração limpo, curado, sarado. Nós declaramos força. Deus estará dando força para vocês. Deus estará dando força para cada um de vocês em nome de Jesus. Deus estará colocando estratégias no coração de vocês. Deus estará acompanhando vocês. E aquilo que assolava, assombrava, aquilo que feria não existe mais. Deus está colocando agora no coração de vocês uma força para que vocês possam superar tudo aquilo. É um tempo novo. É um tempo de caminhada. Você foi carregado até aqui, mas agora Deus está te dando a capacidade de andar com as próprias pernas. Agora é você e Ele, é o tempo de intimidade. Fala com Ele, que Ele vai te responder. Deus abençoa, Senhor, cada vida. Abençoa, Senhor, essas vidas que deram um passo à frente. Essas vidas que viram, Senhor, em Ti a saída. Essas vidas, Senhor, que colocaram, que depositaram no seu altar as suas vidas, os seus problemas, aquilo que está assolando a vida deles. Pai, que essa igreja, Senhor, ela tenha a capacidade de abraçar essas vidas, Senhor. Porque como foi falado aqui, a igreja tem que ser aquela que acolhe, que abraça, que caminha junto, que leva até Cristo. E que eles possam vencer em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido! Oh! Levante a mão para o alto, querido. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, pela tua visita nessa casa. Obrigado, Senhor, pela palavra que tu colocaste no nosso coração. Obrigado por essas vidas, Senhor. Que essa semana seja maravilhosa, Senhor, na tua presença. Que nós possamos ser usados por ti, aonde nós estivermos, aonde colocarmos nossos pés, Senhor, aonde tocarmos com nossas mãos. Que o Senhor esteja lá conosco, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser igreja lá fora. Abraçando vidas e trazendo vidas para a sua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplaude o Senhor, querido. Vai em paz, querido.
eu me sei.